E aí, galera do primeiro ano, voltei! Aula 3, capítulo 4, aula 3, beleza? Hoje nós vamos continuar vendo a importância da água, mas agora para produção de energia, transporte e um pouquinho da escassez de água no mundo, tá bom? Então vamos lá. Hoje a aula não tá muito longa, mais ou menos aí curta. Vamos terminar esse capítulo também hoje, já para começar um capítulo novo na semana que vem. Belezinha? Então vamos lá? Para vocês, a nossa querida. É isso aí, galera. Tô de volta. Vamos vir aqui então para o nosso texto, tá? Página 22. Vamos continuar aí vendo. Hoje nós vamos ver a questão da energia. Galera, tem uma coisa fundamental. Eu gosto sempre de repetir isso. O pessoal fala, pô, professor, a gente já sabia. Mas tem gente que às vezes não lembra, tá? Quando a gente fala de água, quando a gente fala de energia, que a energia vem da água. Não é que a energia vem da água. A água, ela apenas gira uma turbina que é quem gera a energia, tá? Então eu gosto sempre de ressaltar isso. Não gosto de falar que a energia vem da água, porque ela não vem da água, ela vem da turbina. A água é usada para girar essa energia. A água, o vento, a energia nuclear, tá? Todo tipo de produção de energia, galera, menos a energia solar, tá? Que é por placas fotovoltaicas. Todos os outros tipos de energia é gerando motor. Tá? Então a energia nuclear ela vai gerar a radioatividade gera uma energia que gira uma água, que movimenta uma água, que gira um motor. Então, todo tipo de energia vai girar um motor. Eles colocam até aqui, ó, lá na página 22, tá? Um sisteminha, ó. Aqui tá o reservatório de água, a água ela entra num duto, tá? Onde tem uma turbina. Essa turbina, quando a água passa, ela roda e aí o gerador consegue produzir essa energia elétrica, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da importância da água para nós enquanto produção de energia, tá? Enquanto produção de energia. No Brasil, gente, 95% da energia é gerada por energia hidrelétrica, que é uma fonte de energia considerada limpa. Ela não vai poluir o ar, ela não vai gerar produtos químicos, ela é uma fonte de energia considerada limpa. Apesar de ser uma fonte de energia considerada limpa, a energia hidrelétrica, a energia elétrica, ela tem alguns problemas. Tá? Ela vai gerar alguns problemas ambientais também. Então nem tudo é 100% perfeito. Certo? Mas a gente vai observando aqui, a gente vai falando e vamos vendo aí no texto. Gente, eu grifei quase tudo, porque esse texto aqui, o começo dele é muito importante, tá? Então, só pra gente ressaltar, eu queria ressaltar alguns pontos para vocês, tá? Fala aqui que a usina elétrica por meio de geradores. As usinas hidrelétricas apresentam 18% da produção da energia mundial. Gente, a energia mundial, ela é principalmente nuclear, principalmente uma energia muito poluída, porque quando você usa o urânio enriquecido para gerar essa energia, para gerar essas turbinas, essa água, quando você tira essas coisas radioativas, esse urânio radioativo, você precisa descartar ele. E onde você descarta? Você enterra no solo, joga no mar, que nem alguns países fazem, tá? É até muito engraçado quando a gente vê, às vezes, que nem ano passado, teve uma crítica muito forte do presidente da França, do Macron, falando mal do Brasil, porque o Brasil estava queimando a floresta. E ele começou a falar mal, não, porque a França se preocupa com o meio ambiente. A França é o país que tem quase 100% de energia nuclear, de lixo radioativo. Eles jogam no oceano o lixo radioativo dele e vem criticar o Brasil, que, por exemplo, tem uma fonte de energia limpa. Então, quer dizer, é meio complicado, tá? Mas então, ó, só 18% do mundo produz energia hidrelétrica, tá? Produz energia elétrica dessa forma, certo?
Para você produzir esse tipo de energia, galera, primeiro você tem que ter o que a gente chama de rios de planalto. Por que é importante você ter o rio de planalto? Aqui no texto ele fala, porque o rio de planalto ele é propício a esse tipo de energia. Por quê? Porque como o planalto ele é elevado e ele vai descendo, ele tem muita força. A água adquire muita força e muita velocidade. E essa força e velocidade que é responsável para gerar a turbina. Por exemplo, não dá para fazer uma usina hidrelétrica no meio do Tietê aqui em São Paulo. Porque a turbina não vai girar, o rio é muito lento. O Tietê em São Paulo ele é muito lento. Por quê? Porque ele está em cima de uma planície. Quando ele entra no Planalto, quando ele vai entrando lá para o meião de São Paulo, o rio Tietê tem várias usinas hidrelétricas lá para o fundo. Por quê? Porque ele vai caindo, ele vai a distância dele, né, a velocidade, a altitude dele vai diminuindo, lembrei a palavra, a altitude vai diminuindo e o rio vai ganhando velocidade. Então, lá para Três Marias, para o interiorzão de São Paulo, tem várias usinas hidrelétricas no Tietê. Por quê? Porque ele está mais veloz. Agora aqui em São Paulo não tem, vocês não vão ver, tá? Em alguns países tem bastante usinas hidrelétricas, tá? Estados Unidos, Canadá, Rússia e China, certo? Eles têm grandes bacias hidrográficas e rios planálticos e eles aproveitam bem isso, tá legal? Então essa era a primeira coisa importante que a gente tinha para falar nessa parte do texto, tá? Já grifaram aí, né? Vão grifando, tá? E aí vamos para a próxima. Olha só, ele vai falar aqui que 95% da energia gerada no Brasil é proveniente das usinas hidrelétricas, tá? A maior usina hidrelétrica brasileira é a de Itaipu. A usina de Itaipu ela foi construída lá no Rio Paraná, na divisa Brasil-Paraguai. Tá? E essa usina, como ela pega metade do rio dos dois países, ela foi construída em parceria do Brasil com o Paraguai, tá? Essa usina, galera, 90% da energia, ela fornece 90% da energia do Paraguai, tá? Mas pro Brasil ela só fornece 20%. E outra, sobra energia no Paraguai e eles ainda vendem pro Brasil, tá? E ainda vendem pro Brasil. Aqui ele vai falar lá, uma coisa importante. Essas usinas são consideradas uma fonte de energia limpa, pois elas não emitem poluentes como as termoelétricas. A termoelétrica é a queima de combustível, ou carvão mineral ou óleo, tá? Então, quando você queima o combustível, a fumaça vai para o ar, tá? E não apresentam riscos de contaminação como as usinas nucleares. Então, a usina nuclear tem o problema da comunicação, da contaminação, as usinas termoelétricas, o problema da poluição do ar, tá? Só que esse tipo de energia, apesar dela ser considerada limpa, ela ainda gera impactos ambientais. Não pensa que eles não vai gerar um impacto ambiental, que vai. Porque o que vai acontecer? Para que eu construa uma usina hidrelétrica, primeiro lugar, eu preciso inundar uma grande área, eu preciso construir uma grande barragem e fazer uma grande inundação nesse rio. Então, o que já vai acontecer aí? Olha o que o texto fala. Compromete o ciclo hídrico, tá? E os ecossistemas locais. Destrói a vegetação natural e as plantações, além de desalojar as populações ribeirinhas. A inundação provoca a perda do patrimônio histórico-cultural e até mesmo de sítios arqueológicos desconhecidos. O texto aqui não fala, mas, galera, e a vida dos peixes? Imagina, o peixe, ele deságua lá, ele bota os seus ovos na nascente do rio. Se você constrói uma barragem no meio, como é que o peixe volta para a nascente para poder pôr os ovos? Então começa a gerar um problema também da vida marinha, começa a gerar um problema dos peixes também, tá? O rio não é mais livre para o peixe, ele já não consegue andar o rio inteiro, ele não consegue ir, ele não consegue voltar. Então toda a vida local, toda a biodiversidade do local fica prejudicada com essa situação, tá bom? Mas o que o texto fala sobre energia é isso, ele dá só uma pincelada, fala e boa. Tá? Como ele está falando de água, ele vai dando agora algumas pinceladas em alguns temas. Outro tema importante que a gente vai falar é o transporte. Tá? Os rios, a água, ela deveria ser usada para transporte, certo? No Brasil, nós optamos por utilizar lá na década de 50, o Brasil fez uma opção. E ela fez uma opção pelo transporte rodoviário.
tá? O Brasil, o governo do Juscelino Kubitschek na época, ele começou a investir na construção de estradas e começou a investir na vinda de empresas que produzissem caminhão e carro no Brasil. É por isso que nós temos uma frota de carros e caminhões muito grande, porque o governo fez um investimento nisso. Até a década de 30, o Brasil utilizava muito as ferrovias. Tá? Tanto que o escoamento do café aqui no interior de São Paulo até o Porto de Santos era feito pelos trens, era feito por trilhos. Tá? E aí o Brasil depois, na década de 50, ele para de investir nos trilhos e começa a investir nas rodovias. E o transporte hidroviário, galera, ele ficou esquecido. Ele ficou esquecido. Em algumas regiões são importantes, mas nem todas ainda. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. No interior de São Paulo, nós ainda temos um transporte bom. Lá no Amazonas, no Rio Amazonas, o rio é muito utilizado. Tá? Lá o transporte hidroviário é fortíssimo. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, nós poderíamos tá trazendo do interior de São Paulo até a capital via navio alguns produtos e nós não temos. Os navios não chegam até aqui a capital. Tá? E nem os produtos da capital conseguem ir para o interior. Então, um transporte que seria barato, tá? Que daria para você transportar muita coisa e é pouco utilizado. É isso que vai falar aqui no texto, tá? Ó, os rios e os cursos da água são utilizados pelas populações do mundo inteiro como vias de transporte de pessoas e de mercadorias. O transporte hidroviário é mais econômico e menos poluente que o ferroviário e o rodoviário, tá? E é utilizado em maior e menor intensidade em diversos países do mundo. Certo? E aí ele vem falar aqui, ó, aqui é a bomba, ó, o transporte hidroviário é pouco utilizado no Brasil, tá? Vocês já pegaram o barco alguma vez para ir em algum lugar? Só foi para dar um rolê lá em Ubatuba. Ai, que saudade de Ubatuba. Será que nós vamos voltar para a praia logo, galera? O transporte hidroviário constitui-se como um importante fator de integração do país, que apresenta mais de 9 mil quilômetros de costa e 8 bacias hidrográficas. Galera, São Paulo, o Brasil, ele tem um extenso litoral, certo? Só que aí, olha o que ele fala, das 8 bacias hidrográficas, são 40 mil quilômetros de rios navegáveis, constituído pelo menos 16 bacias, 16 hidrovias e 20 portos fluviais, tá? O principal lugar que funciona é aqui, ó, Amazonas e o Rio Paraná-Paraguai e a bacia do Tietê-Paraná, certo? São aonde tem mais esse transporte hidroviário, tá? Responsável por uma parcela significativa do transporte de cargas no Brasil. A hidrovia Tietê-Paraná integra o Centro-Sul e parte da região norte. Olha só, galera, no rio que a gente chama de Morto, aqui em São Paulo, no rio Tietê, ele é importantíssimo aqui no interior de São Paulo. Tá? Ele transporta cargas aí no interior de São Paulo todinho. E aqui em São Paulo, o rio é morto. Tá? Ele é morto, ele não é navegável, ele está parado, certo? Ele fala que eclusas foram construídas aqui, tá? Para eliminar o desnível do rio. Vocês manjam de eclusa? Eclusa é quando você faz uma plataforma que o navio entra na plataforma, ela enche de água para o navio sair na parte de cima do rio, ou para o navio descer. Tá? A eclusa é como se fosse um elevador de água, tá? E aí ele vai falar que a hidrovia ela tem o menor custo que o transporte rodoviário, batendo o preço final do produto do mercado internacional. Então ele fala um pouquinho aí também dessa questão da importância das hidrovias. Já falou da energia, falou da hidrovia. Agora ele vai falar dos problemas ambientais do recurso hídrico. O que o texto fala? Que um dos problemas aí da poluição da água é a ação do homem. O homem, tá? Quando ele fala aqui atrópicas, ó, ele tá falando da ação humana, certo? Então o que causa essa poluição é a ação humana. Aí o texto fala assim, ó, o aumento do consumo e a poluição das águas subterrâneas e do continente contribui para a diminuição dos recursos hídricos disponíveis para o ser humano. E aí que problemas são esses? Tá? Ele vai falar dos resíduos que são jogados nos rios, dos defensivos agrícolas, da contaminação, dos venenos que são jogados na produção de alimentos. Esses venenos, quando eles vão penetrando no subsolo, eles vão contaminando todo o manancial, todo o lençol freático e gerando diversos problemas.
tá? Diversos problemas. Olha aqui um problemaço aqui, ó. Essa barragem em Minas foi aquele primeiro acidente ambiental que teve lá em Mariana, tá? Aí olha o que aconteceu lá no Rio Doce, ó. Ele poluiu, os dejetos tóxicos chegaram no rio e olha só, galera, que coisa mais triste. Olha os peixes, olha o tamanho desses peixes, peixes lindos, todos foram mortos por causa dessa poluição das águas, tá? Então se matou, olha o que se matou de peixe nesse rio, olha o que se matou de vida nesse rio, tá? Esse rio vai demorar anos e anos para ele voltar a ter a vida que ele tinha, tá? Então era um rio que gerava vida, que gerava alimentos, que levava água para a região, e olha o que aconteceu com ele. Aí o texto coloca alguns pontos, né? Então, principais causas da poluição, tá? Atividade industrial. Gente, as indústrias não cuidam das suas águas. Do jeito que vem a água da indústria, ela joga no rio. Ela polui sem dó. E se o governo for cobrar da indústria, não, você precisa colocar aí, fazer o tratamento dos seus poluentes, vai gerar custo. E aí a indústria vai buscar outro lugar que ela possa jogar os seus dejetos e continuar poluindo o rio. Então os governos ficam quietos, fazem de conta que não estão vendo. Segunda coisa, atividades extrativistas minerais, que jogam os resíduos no rio, os produtos químicos, mercúrio, tá? Quando eles vão extrair o ouro, eles jogam o mercúrio para o ouro se destacar. E aí aquela sujeira vai para o rio, certo? Agricultura intensiva, com uso de fertilizantes, inseticidas e herbicidas. Esses fertilizantes, esses inseticidas vão, né, quando você joga na água lá ou quando chove, eles vão penetrar no solo, vão poluir o solo e, consequentemente, a água. Lançamento de esgotos domésticos. Gente, o esgoto das nossas casas não tem tratamento. Eu moro num condomínio, meu condomínio são 10 torres. Aqui tinha que ter 5 redes de tratamento de esgoto. O projeto original daqui é ter 5 redes de tratamento de esgoto. Para cada 2 prédios, um tratamento de esgoto. Pergunto para vocês, quantos tem? Nenhum. Certo? Até hoje não foi construído. E nós moramos de um lado do rio, nosso esgoto cai direto do lado do rio, que cai na janela das nossas casas. Né? Então, isso é um problema que até hoje não foi tratado, até hoje não foi pensado. Tá? E por último, ele vai falar o quê? Os depósitos de lixo. O lixo, a água, o chorume, né? O chorume do lixo vai penetrar no solo e vai poluir as águas dos lençóis aí, tá bom? Esses são os principais pontos que fala aqui de poluição, tá? Esses pontos são importantes, hein? Não esqueçam disso. Aí ele fala de alguns outros problemas, tá? De alguns destaques, ó, o crescimento da atividade industrial, da frota de veículos, né, a ocupação irregular do solo, como das áreas de manancial. Aqui em São Paulo, por exemplo, em volta das represas, em volta da Billings, construíram uma cidade. Então toda aquela água de captação de chuva, que era para captar água para a represa, já foi destruída, né? Vegetação ciliar em volta dos rios já foi destruída, em volta das represas já foi destruída, tá? E outro problema, a drenagem urbana, conforme você tira ali a vegetação do solo e cria o asfalto e concreta, você prejudica. E aí nós temos o quê? Problemas de alagamento na época da chuva, essa água não chega no solo, não chega nos lençóis e se perde. Então você tem muita água na chuva, muito alagamento, causa inundações, causa problemas, mas é uma água que é prejudicada, tá? Além disso, o que ele vai falar, ó? Desalojamento, interrupção do fornecimento de água, prejudicam o meio ambiente, tá? Então esses daí são os problemas aí da água na grande cidade, tá? Muita poluição, poluição das fábricas, poluição das casas, tá? Poluição dos rios e ainda o problema da impermeabilização do solo, o problema da mata ciliar, da destruição do entorno das represas, do entorno dos rios, tudo isso são problemas aí que vão ocasionando os problemas da água na cidade, os problemas da água nos ambientes urbanos, tá? Depois vai ter uma imagem aqui, ele fala aqui, ó, que nos países em desenvolvimento não existe umas políticas para o tratamento de esgoto. 90% do esgoto é lançado na natureza sem tratamento. Tá vendo? Então o texto vai mostrando vários problemas aí pra gente. Tem uma foto aqui que eu acho bem representativa do Rio Sena, tá? O Rio Sena,
lá na França, ele é importantíssimo. E olha só como está o rio. Praticamente despoluído. É um rio que já foi poluído. Hoje ele já está despoluído. Em volta, tá vendo? Tem uma faixa de pedestre. Olha lá as pessoas navegando no rio, ó. Um barco navegando, algumas varas de pesca aqui, as pessoas ali pescando, outras aqui com as suas famílias, curtindo o final de semana. Então, em alguns países, tá? Na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, o problema do rio já está um pouco mais superado. Nesses países desenvolvidos, os rios já estão com uma qualidade melhor do que aqui nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Beleza? Tem um textinho aqui para refletir, tá? E aí nós vamos para a parte final desse nosso texto, que ele vai falar que a água ela é um recurso em extinção, tá? Que os especialistas falam que as próximas guerras vão ser por causa de água. O grande problema mundial do futuro vai ser a falta d'água. Hoje, a questão maior que gera conflitos é a questão do petróleo, do combustível. Vai chegar um dia que os problemas vão se dar por causa da situação da água. A falta de água vai gerar atrito entre as pessoas, vai gerar atrito entre os países, vai gerar atrito aí entre os continentes. Tá certo, galera? Deixa eu... Tô tentando desbloquear um negócio aqui, não tô conseguindo. Bom, aí olha só, esse gráfico que interessante. Ele mostra o seguinte, ele vai mostrando aonde vai faltar água no mundo, tá? Aonde está com problemas hídricos. Então, quanto mais escuro, mais problema hídrico. Quanto mais claro, menos problema hídrico, certo? E aí ele mostra o seguinte, que os círculos, os maiores, é onde tem mais conflitos, e os menores é onde não tem. Embora não pareça, no Brasil nós temos problemas com água, principalmente aqui na região sudeste, tá? No ano passado, alguns anos atrás, eu acho que vocês se lembram, nós tivemos problemas com água e nós vivemos um racionamento. Tivemos uma época muito forte que a gente teve que economizar água. Aí o governo fez algumas obras, mexeu em algumas coisas, melhorou um pouco a situação. Mas quando começa a faltar chuva, o governo já começa a lembrar, galera, vamos economizar água, não lava o carro, não fica lavando a calçada com água, tal. Então o Brasil, gente, é um dos países que mais tem água potável do mundo, certo? Só que essa água, por exemplo, ela tá a maior parte lá na Amazônia. Não tem tanto aqui. Então nós vivemos na capital, aqui em São Paulo, nós não temos aqui tanta captação de água, então nós temos que cuidar para que a água não acabe, certo? Quando se fala na escassez de água, também se fala na escassez de alimentos. Ah, isso é fundamental. Nossa, peguei essa parte bem importante. Se não tem água, galera, não tem produção de alimento. Para você produzir alimento, tem que ter água, certo? A maior parte da água vai na produção de alimento. Então, é fundamental que se tenha água para produção de alimento, tá? Isso é uma coisa... Aí o que ele fala? Ó, no futuro com a escassez hídrica, possivelmente será um futuro com o aumento da fome e da pobreza, certo? Então, esse é o motivo dos principais que a gente tem que preservar a água. Página 33, galera, temos exercícios, tá? Temos alguns exercícios para vocês fazerem aí. E aí, com isso, nós chegamos ao final. Pessoal, deixa eu falar coisas importantes aqui para vocês para a gente poder terminar esse vídeo, tá? Poder terminar essa aula de hoje. Próxima aula, eu quero fazer uma live para a gente dar uma corrigida nos exercícios, esclarecer algumas dúvidas e belezinha. Semana que vem eu vou pôr outro vídeo para vocês já do próximo capítulo, do capítulo 5, tá? Já vou começar o capítulo 5 aí, porque no final da próxima semana, ou começo da outra, eu já vou fazer uma avaliação mensal com vocês. Como que eu vou fechar a nota desse bimestre com vocês? Lembra as atividades que a gente coloca aí? Então nós temos lá, capítulo 4, videoaula 1, videoaula 2, videoaula 3, certo? Nós vamos ter lá, capítulo 4, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Se você fez as três atividades, vai valer 2 pontos. Se você fez 2 atividades, 1,5 ponto. Se você fez uma atividade, 1 ponto. Se você não fez nada, 0 ponto. Depois eu vou dar uma nova atividade para vocês, valendo de 0 a 8. Vai ser uma provinha aí, lá pro finalzinho desse mês, tá? Talvez na próxima semana, ou ainda nessa semana aqui, comecinho do mês de julho, vai ter uma atividade valendo 8 pontos. Aí eu vou somar as atividades, a nota das atividades, certinho? E vou somar a prova.
Então vai ter a primeira nota, a nota mensal de geografia. Eu vou mandar depois uma planilha com essa nota mensal por número. Então vai estar lá, número 1, 2 pontos da atividade, mais 8 da prova, 10. Certinho? Bastante atenção nisso. Vou mandar as notas mensais dessa forma. Tá bom? Então, professor, mas as atividades do livro o senhor não vai olhar? O livro não tem como vocês me mandarem foto que eu não tenho capacidade de armazenar, certo? Eu vou olhar aquelas atividades lá no Google Documentos, aquelas que vocês estão me respondendo e me enviando, certo? Não esqueçam de colocar os nomes, de colocar os números, de colocar a série, para que eu consiga identificar bem vocês, ok? Então, depois eu vou fazer uma planilhinha. Lá nessa planilhinha vai ter as notas, a nota da avaliação, e aí já vai a nota final de vocês. Ok, galera? É assim que vai funcionar aqui o mês de geografia. Então não esqueça de responder essas atividades aqui, que elas são fundamentais, tá? E o livro, depois a gente vai fazer uma correção, vou explicar algumas coisas, tirar umas dúvidas de vocês, e beleza, a gente vai seguir pra frente, tá bom? Galerinha, grande abraço para vocês, boa semana. Próxima aula tem live. Nós vamos fazer uma live para tirar dúvidas e para corrigir alguns exercícios. Beleza, galera? Abração para vocês aí, fiquem com Deus e boa semana.